E vou lembrar então o que era a previsão de fevereiro. Na altura, o provérbio popular que tínhamos escolhido era: se a Senhora das Candeias ri e chora, está o inverno meio dentro e meio fora. Foi no dia 2 de fevereiro. Parece muito longe, foi há um mês, mas a Senhora das Candeias efetivamente trouxe um dia de chuva e ao mesmo tempo com sol. Portanto, a Senhora das Candeias estava a rir e estava a chorar, o que significa na prática que o inverno tem períodos de oscilações, às vezes um bocadinho mais fora, às vezes um bocadinho mais dentro. Na prática, ele ainda não foi embora e certamente não irá embora nos próximos tempos. Ele estará ainda aí presente em força durante o mês de março, muito possivelmente. E na verdade, diga-se de passagem que este início de março foi uma agradável surpresa até na questão da neve, com cotas bem baixas face àquilo que poderia ser expectável. Aliás, o nosso colega de equipa, Hugo Santos, partilhou esta imagem fantástica que merece, obviamente, todas as partilhas e que vai ser repartilhada, apesar do nosso colega José Correia já ter adiantado, vai ser repartilhada como única imagem ao final do dia, em Montezinho. De facto, uma imagem muito bonita e invernal deste início de março, início de primavera climática, a lembrar que efetivamente o inverno está meio dentro e meio fora, está ainda dentro, e portanto estamos aqui bem cientes de que temos então ainda muitos períodos instáveis pela frente ao longo deste mês de março. E vamos começar por olhar à mensal de março. Eu sei que provavelmente será difícil ler, tendo em conta o direto e a qualidade até da própria imagem, mas eu vou passar a ler também o que se espera nos primeiros 5 dias, 5, 6 dias do mês de março. Anticiclone posicionado a norte da Península Ibérica, com bolsas de ar frio em altitude a afetar o estado do tempo na metade sul e Madeira, com chuva ou aguaceiros e possibilidade de trovoadas. Tempo fresco e mais seco na metade norte, mas com aguaceiros, neste caso dia 3, a poderem chegar também a norte, neve nos pontos altos. A partir de 6, mudança no quarto minguante, começa um novo padrão com o mergulho de uma depressão atlântica. Açores com bloqueio e tempo mais seco. A partir de 5, 6, alguma tendência para as frentes começarem a chegar ao arquipélago. E aqui vamos então olhar primeiro que tudo, e obviamente se o rato assim me deixar trabalhar também, que não está fácil, mas vou tentar de outra maneira. Vou começar por mostrar então as cartas meteorológicas para estes próximos dias, dadas pelo modelo europeu. E o nosso modelo europeu mostra efetivamente o posicionamento de um anticiclone estendendo-se em crista desde os Açores até à zona noroeste da península da Europa, digamos assim, com bolsas de ar frio em altitude a afetarem, aqui representadas a verde, a afetarem Portugal continental, Espanha e também a zona da Madeira. Este ar frio em altitude, que na prática também chega à superfície, está efetivamente a marcar este início de mês de março. E na prática, peço desculpa, o que se espera é a continuação nos próximos dias deste mesmo padrão, com o bloqueio e depois com as bolsas de ar frio posicionadas a sudoeste da Península Ibérica, perto da Madeira também. A partir então de quinta-feira, temos aqui, que é o tal dia 6, 7, temos aqui o jet a começar a descer e temos então a tal depressão que falamos na mensal a aproximar-se então das nossas águas nacionais, com um cavamento até significativo, que poderá deixar então muita chuva, algum vento também, muita agitação marítima e obviamente também neve nos pontos altos, médios altos e altos de Portugal continental, e provavelmente também na Madeira há a possibilidade mesmo disso vir a ocorrer também. Isto a partir então de quinta, sexta-feira, uma mudança muito grande, com obviamente tudo a intensificar a precipitação, a intensificar também alguns dias o vento, a agitação marítima. Não quer dizer que não chova praticamente toda a semana em alguns locais, mas é mais em aguaceiros. Estamos aqui a falar numa situação a partir de sexta-feira muito mais regular, com frentes a afetar também e, portanto, chuva muito mais distribuída por todo o território. Numa primeira fase também chegando ao norte, mas efetivamente vai ser um período bem mais chuvoso a centro e sul, face ao que é normal para a época, numa distribuição muito mais equitativa de precipitação, e já mostro daqui a pouco sobre aquilo que é o normal nestas alturas do ano. E portanto,
não só em Portugal continental, mas também na Madeira. Muita chuva, aguaceiros, portanto, tudo previsto ao longo da semana também para a Madeira. Os Açores esses terão muito mais estabilidade nos primeiros dias, mas depois, a partir de 5, 6, temos aqui então algumas frentes a passarem, tal como está referido na mensal, nesta primeira semana de março. E vamos então, em termos práticos, ver o que é que isto quer dizer em Portugal continental em termos de chuva, também em termos de vento e também em termos da possibilidade de neve para os próximos dias. Segunda-feira, então, temos claramente, e já está feita a previsão para o dia de amanhã, temos aqui células, linhas, são aguaceiros que devem ocorrer ao longo do dia, que de tarde podem ser muito mais frequentes a norte e centro do território continental, mas também podendo ocorrer maioritariamente também durante a manhã na região sul do território. Portanto, aguaceiros em todo o território durante o dia de amanhã serão mais intensos em alguns locais, podem ocorrer trovoadas, diria, mais prováveis na metade sul do território, a acompanhar esses mesmos aguaceiros, e será, obviamente, isso que se perspectiva em termos de precipitação no dia de amanhã. Dia sem vento, marcadamente algum vento mais na metade norte, vento de leste, mas nada de muito significativo. Também com continuação de tempo fresco, apesar das temperaturas também terem tendência para subir um pouco face ao domingo, que foi muito frio. Depois, na terça-feira de Carnaval, a terça-feira de Carnaval aparenta, obviamente, um dia melhor na generalidade do território do que este domingo. No entanto, a região sul do território deverá manter o regime de aguaceiros e pontualmente acompanhados de trovoadas. Terça-feira será um dia provavelmente menos mau na maior parte do território face ao que foi o domingo. Não quer dizer que não tenha em muitas zonas de estado de bom tempo, mas em termos genéricos, em termos gerais, será um bocadinho mais estável esta terça-feira, marcando então alguns aguaceiros mais para a região sul do território. Quarta-feira, a partir de quarta-feira, regime de aguaceiros novamente. Começa aqui a intensificar o regime de aguaceiros, possibilidade também de trovoadas, que situação que se estende depois também na própria quinta-feira, principalmente durante as tardes do dia de quinta-feira. E cá está a diferença depois a partir de sexta-feira, com a aproximação então da tal depressão e com as primeiras frentes atlânticas a avançarem no território continental. Recordo que será obviamente uma situação marcadamente para a região centro-sul com mais intensidade, porque as frentes, o fluxo é de sudoeste, e temos então as frentes a entrar primeiro na metade sul do território e depois a avançar para norte ao longo do dia de sexta-feira, com regime depois de aguaceiros e novas frentes a avançar no sábado e também no domingo. Espera-se assim então um fim de semana com muita chuva, já a partir de sexta-feira, muita chuva, vento também, poderá ser, já vou mostrar o vento também daqui a pouco, e obviamente neve também nos pontos médios, altos e altos. É aqui possibilidade, obviamente, também de episódio de neve nesses mesmos pontos, principalmente entre sábado e domingo. Cotas é sempre, obviamente, neste momento ainda muito cedo para falar. Teremos tempo, certamente, ao longo da semana para olhar para isso. Como puderam ver, hoje foi uma agradável surpresa em termos até da descida das cotas e da intensidade e dos acumulados. Portanto, a neve é sempre muito mais complexa e, portanto, iremos, ao longo da semana, tentar olhar também para ela com atenção. Mas conseguimos ver, obviamente, depressões aqui centradas a oeste, noroeste da Península Ibérica. Portanto, isto também implica vento a aumentar de intensidade. E quando nós falamos em vento, se ao longo da semana nada de significativo se espera até quinta-feira, a partir de sexta temos então o vento a aumentar, vento que deverá ser de sudoeste, sul-sudoeste, e que poderá ser forte no litoral e também nas terras altas na sexta-feira, depois no sábado mais na região sul e também litoral, e no domingo com maior intensidade, vento mais forte devido à tal depressão centrada a oeste-noroeste da Península Ibérica e que trará naturalmente à faixa litoral vento mais forte e também, de certa forma, em termos gerais, vento também forte, mas vento normal para a época do ano. É uma situação típica, obviamente, de transição de inverno-primavera, mesmo de inverno. É uma situação que estará vento forte, naturalmente, vento de oeste-sudoeste, mas que será particularmente também forte nestes próximos dias. Portanto, um fim de semana muito invernal, o próximo, um fim de semana de muita chuva, um fim de semana de muito vento em Portugal continental. Eu já vou às ilhas também, não desesperem, já não estou a ver as vossas questões, mas eu já vou falar também sobre as ilhas. Estou aqui a falar pormenorizadamente sobre Portugal continental e também vou agora partir naturalmente para o mapa mais geral.
começar primeiro que tudo, obviamente, também pela anomalia de temperaturas ao longo da semana. Em Portugal continental continuamos com amanhã ainda temperaturas abaixo do normal, depois a partir de terça-feira as temperaturas tendem a subir, mas ao longo dos próximos, a partir de sexta-feira, sábado, já temos novamente inversão para tempo mais fresco. O fim de semana que vem será um fim de semana, além de chuvoso, ventoso, com neve, também um fim de semana fresco. Para a época será isso que se espera em Portugal continental e é visível aqui para domingo a anomalia de temperaturas com 4 ou 6 graus abaixo do que é normal para a época do ano, portanto com neve certamente em cotas médias altas, portanto cotas agradáveis, cotas típicas de inverno para a queda de neve também devido a esta mesma depressão. Agora para as ilhas, vamos então falar um bocadinho sobre as ilhas. Como se pode ver, os Açores têm aqui um H. Este H quer dizer, na prática, anticiclone. Temos 1027 de pressão, portanto um anticiclone intenso, o que acaba por, de certa forma, inibir a aproximação de precipitação. Alguns aguaceiros são possíveis, principalmente na zona mais oriental do arquipélago, mas a maior parte da precipitação pode chegar então já a partir de dia 5 com a primeira frente e depois claramente com aguaceiros e também com queda de neve a partir de 6 no arquipélago, nas terras mais altas, nas zonas mais altas do arquipélago, poderão registrar queda de neve entre 6 e 7 também, antes de um próximo fim de semana com alívio novamente, princípio gradual a partir de sábado, da tarde de sábado para domingo, melhoria significativa. Não é um fim de semana, em termos de Açores, que se perspectiva com muito vento, aliás, uma semana que não se perspectiva com muito vento, mas a partir de sexta-feira o vento poderá aumentar, associado obviamente à descida também da tal depressão, o vento vai aumentar, vento de norte, noroeste, que trará obviamente rajadas até aos 85 a 90 km por hora no arquipélago e muita agitação marítima também. É isso que se perspectiva para os Açores a partir principalmente de quinta, sexta-feira, então devido a esta mesma depressão, que trará mais vento, trará uma frente, trará também aguaceiros, a possibilidade de granizo e também de neve nos pontos altos. Já para a Madeira, vamos agora falar pela Madeira também. A Madeira está aqui representada na zona afetada pela bolsa de ar frio e altitude, e temos aqui os aguaceiros a azul, e amanhã será um dia, obviamente, marcado também por vários aguaceiros, que podem ser de neve nos pontos mais altos. Isto até terça-feira a situação é muito semelhante. Quarta-feira já começa a aliviar um bocadinho neste aspecto, ainda assim temos alguns aguaceiros, e a partir de quinta-feira sim um dia provavelmente mais seco, de transição, de inversão, deixa de estar afetado pela bolsa de ar frio, passa a estar afetado então pela depressão que se aproximará de águas nacionais e que trará chuva forte ao arquipélago também. Uma primeira frente a entrar na sexta-feira e depois aguaceiros que podem se estender até domingo. Portanto, estamos aqui a falar de tempo também invernal pelo arquipélago da Madeira. Madeira que este mês deverá ter, obviamente, muita precipitação também, principalmente na primeira quinzena, e que trará também, certamente, algum vento e, sobretudo, a partir de sexta-feira, devido à tal depressão, com episódios de vento de noroeste que podem ser, por vezes, fortes, com rajadas até aos 80 km por hora, 75, 80 km por hora, e mais nas terras altas do arquipélago. Isto é o que se perspectiva para já, em termos de evolução semanal também para o arquipélago da Madeira. Portanto, já viram que vamos ter muita chuva, quer em Portugal continental, quer na Madeira, e vamos ter ali 2, 3 dias de precipitação também nos Açores, mais estável, menos chuva nos Açores, e eu agora vou mostrar, obviamente, os acumulados em termos de precipitação até domingo, acumulados esses que naturalmente pintam muito mais a zona de Portugal continental e Madeira do que propriamente os Açores, referência também ao facto do que eu disse há bocadinho, que nos Açores choverá menos dias do que na Madeira e em Portugal continental. Portanto, será uma chuva muito equitativa, digamos assim, em Portugal continental, muito geral, muito abrangente, e na Madeira também choverá com alguma intensidade em alguns dias. Portanto, estamos aqui em episódios claramente invernais nestes dois terços do território nacional. E fazendo aqui um zoom, obviamente, à precipitação que se pode perspectivar. Este é o modelo europeu, saída do modelo europeu da última saída. Como se pode ver, é uma distribuição muito equitativa de precipitação em grande parte do território. Estamos a falar em valores, obviamente, muito bons para esta época do ano, à exceção do interior norte, diria também do Minho,
que nestas situações está sempre um bocadinho mais resguardado, ou seja, o fluxo não é tão abrangente para a região noroeste, mas também não é tão abrangente para a região interior norte. Em termos de intensidade, é sempre muito mais intenso para toda a faixa litoral centro-sul, também Vale do Tejo e muitas vezes o Algarve e o Alentejo, do que propriamente para a região mais norte do território. É um fluxo diferente. Esse fluxo vai mudar gradualmente ao longo do mês e provavelmente a partir de dia 14, 13, 14, teremos então na região norte uma afetação muito mais direta e muito mais precipitação também a chegar à região norte e centro, ao chamado sítio do costume, que é norte e oeste do sistema Monte Junto Estrela. Mas isto é em Portugal continental. Se nós colocarmos aqui para a Madeira, vemos também precipitação bastante intensa no arquipélago, acumulado que andará em torno dos 30 a cerca de 100, 120 litros por metro quadrado, com mais precipitação nas vertentes norte, como é habitual, mas ainda assim, obviamente, volumes bastante elevados para apenas uma semana de mês de março. Já pelos Açores, uma situação bem mais calma, em termos gerais. Aqui estamos a falar em precipitações no grupo ocidental entre os 15 a 20 litros por metro quadrado e no grupo central entre os 10 a 30 litros por metro quadrado, também aqui entre os 10, 15 a 40 litros por metro quadrado no grupo oriental, muito menos em termos práticos do que aquilo que se espera para Portugal continental e também para a Madeira. Isto é o que os modelos apontam neste momento em termos de evolução semanal e obviamente aquilo que vos tenho a dizer, ainda não tendo olhado obviamente também para a frente do que a saída do próprio modelo mostra, é que esta tendência é para continuar, apesar de podermos ter ali talvez 2 dias, 12, 13, com uma ligeira quebra, mas já se nota obviamente também nova investida de depressões que podem vir obviamente a afetar também com a mais chuva a partir de 14, 15. Portanto, novamente um novo período, talvez março vá ser ainda mais chuvoso. Fevereiro teve mais chuva até a sul do que a norte, obviamente. E acredito que este mês continuará com muita chuva na metade sul e a região norte também terá, obviamente, também o seu período mais para a frente. Apesar de eu continuar a achar que efetivamente a metade sul do território vai continuar a ser muito mais regada do que a metade norte. E agora vou aqui também, obviamente, olhar para os. Vamos aqui olhar para os vossos comentários também, se conseguir ler aqui um bocadinho. Obviamente, João Esteves, boa tarde. É assim, não ia nevar em todo o lado. Aliás, foram surpresas bastante agradáveis. Era suposto nevar 700, 800. Não sei, eu penso que tenha lido, não estive obviamente muito atento durante este fim de semana, mas creio ter visto a possibilidade até de ter caído em alguns locais abaixo disso. 400 já é uma cota muito baixa, eu diria, mas não há impossíveis em meteorologia. Se efetivamente não caiu, também é porque por muitas vezes não há precipitação. Em alguns locais não há precipitação e sem chuva, mesmo que haja frio, não neva naturalmente. E agora vou-te ler também os vossos comentários. Agora, relativamente à depressão, se será ou não, Tiago Tomás, é assim, estas depressões serão nomeadas pelas entidades oficiais, caso haja, obviamente, motivo para tal. E, obviamente, é um trabalho que depende, naturalmente, das entidades oficiais, a nomeação ou não. Eu diria que não é impossível que a próximas depressões no fim de semana possa vir a ser nomeada. Não é impossível que não venha a ser nomeada. Aliás, acredito que possa vir a ser nomeada, seja pelo IPMA, pela AEMET ou mesmo pela Meteo França, ela pode vir a ser nomeada, efetivamente. Mas é uma coisa que depende muito de instituto para instituto. E a nomeação acaba por não ter efeitos práticos para. Os efeitos são os mesmos, ou seja, aquilo que eu descrevi aqui era prática aquilo que se espera, que era caso ela tenha nome, caso ela não tenha, é exatamente a mesma coisa. Portanto, o nome é um proforma e é uma situação que acaba por estar marcada para se conseguir identificar facilmente no futuro essa mesma depressão. Mas neste momento diria é possível que sim, mas também se não for nomeada também não me choca de todo, neste momento, olhando para aquilo que se vê atualmente. E portanto, vamos continuar a ver. Ainda bem muita chuva
muita chuva também para a região sul. Ainda vem muita chuva, aliás, os próximos dias. Não nos esqueçamos, estamos em regime de aguaceiros. Isto chove muito num sítio, chove pouco noutro. Aquilo que nós vemos sobre o chover muito ou pouco é porque nós não estamos a falar de frentes, estamos a falar de aguaceiros, que será o dia a dia nos próximos dias. Como podem ver, são pequenas células localizadas que acabam por ser precipitação em alguns sítios com intensidade, noutros pouco ou nada, e isto até dia 6 será isto que se perspectiva. Mesmo nos sítios onde está aqui vermelho, não quer dizer que chova ali com intensidade, pode até não chover nada ali, chover no outro lado, os aguaceiros são muito mais difíceis de identificar. A partir do dia 7, sim, a partir do dia 7 vai ser geral. A partir do dia 7 teremos o avanço de frentes, teremos o avanço de linhas de instabilidade, teremos oclusões também, teremos processos muito mais gerais e teremos chuva muito mais geral. Ou seja, não estamos aqui a falar que será até dia 5, até dia 6, perdão, será a partir do dia 6 para a frente que sim, aí sim teremos episódios mais gerais, mas sempre mais intensos a centro e sul do que a norte, acredito. Vento sudoeste sobem as temperaturas, Ana Maria Nobre, é verdade, o vento sudoeste pelo menos no início fará subir as mínimas, mas depois teremos então os pós-frontais com quedas de temperatura, daí o sábado e o domingo terem então aquela descida das temperaturas abrupta, será obviamente também associado ao pós-frontal, à massa de ar frio que virá depois, porque a frente obviamente entrará de sudoeste, mas depois temos então o pós-frontal, os pós-frontais, que não é só uma, que acabam por trazer a descida bruta das temperaturas. O inverno vem agora. Conceição de Camilo, assim, o inverno, o inverno agora é primavera climática, mas efetivamente não há, ainda há perspectiva de chegar agora inverno. Isto não há, aquilo que está escrito até na mensal é que, não sei se já leu ou não, mas até diz aqui 14 a 20 de março, período com maior ação de Atlântica, frentes, chuva, vento, neve, agitação marítima, mais inverno já na primavera. Portanto, isso está referido também na previsão mensal, ou seja, há a possibilidade de termos períodos invernais também durante esta primavera, esta primeira metade. E eu já vou falar também de outra coisa que é muito importante, eu não estou a falar aqui, está referido na mensal, que é para a última semana e que tem a ver com o vórtice polar. Eu vou falar também já de seguida do vórtice polar, porque há novidades, obviamente, sobre o vórtice polar e é importante também falar, porque o Marco Silva, também do grupo, da equipa da Meteomira, do grupo, já adiantou no grupo essa mesma situação, disse que eu depois falaria, fiquei de falar, obviamente, sobre isso e ainda neste direto vou falar sobre o vórtice polar também. Dona Fernanda, se a precipitação pode vir em forma de neve para o fundão. Para o fundão, já estamos a falar em cotas relativamente mais baixas. Para nevar no fundão, creio que seja difícil. Neste tipo de situação é difícil. Não é impossível em meteorologia, aliás, hoje foi de facto um desses exemplos, mas acho muito difícil que com este tipo de circulação vá nevar também nessa zona. Mas não há impossíveis. Mas diria que não é algo a contar muito. Ahm, Portanto, eu agora vou falar sobre o vórtice polar. O vórtice polar, eu vou deixar aqui nos links abaixo, porque eu aconselho-vos obviamente também a verem os vídeos do nosso canal do YouTube. O vórtice polar, antes que se questione obviamente o que é o vórtice polar ou não, o vórtice polar está muito bem explicado no nosso canal, no primeiro módulo da Meteoscola. Um, e vocês podem perceber lá o que quer dizer, o que é o vórtice polar, o que é a quebra do vórtice. E eu vou falar aqui efetivamente sobre a quebra do vórtice polar. Eu agora vou aqui passar a outro modelo, neste caso vou passar ao GFS e vou até 10 hectopascal. 10 hectopascal quer dizer o quê? São cerca de 30 km de altitude, mais coisa, menos coisa. Portanto, se vocês andarem 30 mil metros para cima na atmosfera, vão presenciar este tipo de temperaturas. Isto aqui é um mapa de temperaturas. Estes azuis mais escuros representam muito mais frio, estes verdes, estes amarelos representam temperaturas mais quentes. Mas estas temperaturas mais quentes, como podem ver, estamos a falar em 24 graus negativos. São mais quentes do que os 70, 80 graus negativos da zona do vórtice polar,
mas são ainda assim muito frios. Mas representam um aquecimento súbito da estratosfera. E o que se vai esperar para os próximos dias, e a partir do dia 5 será mais notório, reparem bem, estes 4 graus positivos. Portanto, aqui estamos a falar de um forte aquecimento súbito da estratosfera, ou seja, temos aqui o vórtice polar a ser massacrado com temperaturas bem mais elevadas, devido também estamos a entrar numa fase em que o Sol também começa a incidir mais sobre o Ártico, e obviamente as temperaturas começam aos poucos a subir também. E repare bem o que é que vai acontecer dia 7. Temos então aqui um forte abanão no vórtice polar que levará à sua extensão desde a zona, primeiro que tudo, a deslocalização do Ártico para a zona da Europa e também, ao mesmo tempo, esticado aqui até à zona dos Estados Unidos da América. E reparem que onde estavam os tons azuis, aqui, estão agora tons vermelhos, temperaturas bem mais quentes, e é isto que é um aquecimento súbito na estratosfera. O vórtice polar sofrerá um fortíssimo aquecimento e poderá eventualmente, e à partida é isso que se perspectiva, vir a partir em 2 ou mais. O que quer dizer que uma dessas peças poderá ir para a América, uma dessas peças poderá ficar na zona da Europa. E reparem que onde estavam os azuis estão agora os amarelos. Esta situação representa um aquecimento súbito da estratosfera intenso com quebra do vórtice polar. Quebra e divisão do vórtice polar. E isto, em termos práticos, não quer dizer rigorosamente nada cá para baixo. Ou seja, se não houver propagação dos 30 km de altitude cá para baixo para a camada dos 5.500 metros, que estamos a falar 500 hectopascais, portanto, se isto não descer 25 km para baixo na atmosfera, provavelmente poderia não ter efeitos nenhuns cá em baixo. Ou seja, quando falamos do vórtice polar e da quebra, não tem obviamente a obrigatoriedade de ter efeitos diretos no tempo cá para baixo. Agora, se passar cá para baixo, obviamente leva ao quê? O vórtice, que é uma situação típica do Ártico. Nós sabemos que o Ártico, no inverno, é uma zona gelada, é uma zona com um tempo muito instável, muita queda de neve, muito frio. Se o vórtice se deslocaliza para outras zonas, neste caso para os Estados Unidos da América e neste caso para a Europa, significa que há a possibilidade do vórtice polar, desse frio, desse gelo, dessa neve, dessa estabilidade, também chegar a estes locais. Ou seja, o vórtice relocaliza-se noutras zonas, levando consigo, obviamente, o frio, o gelo, a neve e essas situações. Na prática, inverno puro a estes locais. Mas isto só acontece quando há propagação para as camadas mais baixas da atmosfera. E agora vamos aqui mostrar mais um mapa que, reparem bem, que esta descida desta linha a verde é na prática este forte aquecimento súbito que levará à inversão de ventos na estratosfera. E a estratosfera é aqui representada por esta zona. Reparem os azuis, isto é o fortíssimo aquecimento que levou à inversão de ventos na zona da estratosfera. Mas para os efeitos serem sentidos cá em baixo, é preciso que estes azuis venham até cá abaixo. Venham até aos 1.500, 1.000. E neste momento nota-se, obviamente, porque o aquecimento é muito forte, nota-se algumas bolsas já com inversões de vento também nas camadas mais abaixo da troposfera. No entanto, não é ainda muito notório, ou seja, não é 100% visível que tenha efeitos diretos e que vá ter efeitos diretos. É preciso saber muito mais, é preciso ser muito mais intensa aqui a cor, ou seja, os ventos virarem também mais na zona mais de baixo, para podermos dizer que há efetivamente propagação completa para a troposfera. A propagação parece estar a começar a existir. Recordo que isto será para aí 18, 19 já de março. Isto demora sensivelmente 2 semanas desde que o aquecimento começa. Portanto, se nós olharmos aqui a dia 7, os efeitos normalmente demoram 2 semanas. Portanto, 21 seria possível começarmos a sentir os primeiros efeitos. Mas não nos esqueçamos de uma coisa. O vórtice também vai para os Estados Unidos. E normalmente o primeiro local que tem efeitos diretos disto é precisamente os Estados Unidos. E daí a nossa mensal apontar a algo que é: até 28 espera-se uma semana mais seca devido à subida da dorsal. E esta subida da dorsal pode ter a ver diretamente com a afetação do vórtice aos Estados Unidos e subida de uma área anticiclónica na nossa zona. Proteção
na nossa zona e tempo mais instável entre os Açores e os Estados Unidos. Depois, sim, a partir de dia 28, 29, haverá perspectiva. É claro que isto pode-se antecipar muito mais. Nos próximos tempos vamos estar atentos a isto. Isto pode-se antecipar muito mais e pode acontecer até esta semana não vir a ser o que está modelado na mensal. Poderá acontecer que seja muito mais rápida a propagação